Deus. Meus irmãos, nessa noite, eu quero saudar o pastor presidente, aos obreiros, as obreiras, o pastor Ovídia, todos os obreiros, obreiras, todos os irmãos aqui nessa noite, principalmente também o conjunto local. Eu quero saudar essa noite a todos com a paz do Senhor. Amém? Dizer da minha alegria, irmãos, enquanto os irmãos estão já abrindo aí em Salmos 27, quero dizer da minha alegria de poder estar aqui nessa noite, revendo os irmãos. Nosso coração, irmãos, toda vez que a gente entra aqui, ele falta ir para fora, né? Por lembrar, irmãos, dos momentos bons que nós passamos aqui, de tudo que aprendemos aqui neste lugar. Pastor Manuel, pastor Ovídia e também toda essa igreja, irmãos, é um referencial na nossa vida. E que Deus venha abençoar nessa noite. Quero parabenizar ao conjunto por esses 35 anos. Que Deus dê muitos anos ainda até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nessa noite também trago o abraço da missionária Eliette. Ela dirige o trabalho ali na sexta-feira, irmãos, e hoje algumas irmãs ali que dirigem junto com ela ia faltar, e juntou tudo isso e ela não pôde vir, mas ela mandou um abraço para todos os irmãos aqui nessa noite. Amém? Salmo de número 27, versículo 8. Vamos fazer de costume, vamos ler aqui esse versículo onde está inserido o tema. Diz assim: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Amém? Que Deus abençoe a todos. Podem retornar aos vossos assentos. Deus abençoe os irmãos ali do PSU, o pastor Natanael. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, falar sobre salmos é sempre bom. Quantas vezes, irmãos, se a gente fosse parar e começar a refletir e perguntar para os irmãos quantos foram um dia consolados pelos salmos, pode ter certeza que todos nós teríamos um testemunho a dizer. Quantos tenho certeza absoluta que através do Salmo 23, do Salmo 40, do Salmo 46, do Salmo 91, quantas vezes, irmãos, Deus falou conosco e nos tirou de alguma prova, nos acalentou. E salmos, irmãos, é algo maravilhoso para pregar, para se viver, porque os salmos, irmãos, é composto por orações, por adoração, por petição, né? Por súplicas, por intercessões e por aí vai. Alguém disse uma vez que os livros históricos é Deus falando do homem. Os livros proféticos é Deus falando com o homem. Mas os livros poéticos é o homem falando com Deus. Por isso, irmãos, os salmos é algo que alguém tira do fundo do coração. Uma curiosidade, irmãos, sobre os salmos, do Salmo 1 ao 150, as Bíblias hebraicas e algumas Bíblias antigas que alguns têm, ainda tem desse jeito. Os salmos, irmãos, na realidade, eles são 5 livros. São 5 livros. E os hebreus, né, os judeus, eles dividiam dessa forma. E cada um desses livros, irmãos, corresponde a um livro do Pentateuco. Quer ver um exemplo? O primeiro livro, do capítulo 1, do Salmo 1 até o capítulo 41, o livro 41, né? O Salmo 41 é o primeiro livro e corresponde a Gênesis. Do 42 ao 72 é o segundo livro e corresponde a Êxodo. Do 73 ao 89
é o terceiro livro e corresponde a Levítico. Do 90 ao 106 é o quarto livro e corresponde a Números. E por fim, o 107 ao 150 é o quinto livro e corresponde a Deuteronômio. Por que é dessa forma? Porque se os irmãos forem pegar esses livros aqui e forem dar uma olhada e lembrar, quando você estiver lendo Gênesis, por exemplo, muita coisa você vai perceber que tem uma junção. Então é uma curiosidade. Os livros, os salmos, tiveram diversos escritores. Mas qual foi o maior escritor? Lógico, Davi. Quantos salmos ele escreveu? Mais ou menos 73 salmos. Ou seja, quase a metade dos salmos foi só Davi quem escreveu. E esse salmo aqui, irmãos, aonde o Espírito Santo colocou no coração da pastora Ovídia, do pastor Manuel, das irmãs aqui, para colocar como tema da vossa festividade, este salmo também, ele foi escrito por Davi. Esse salmo aqui, irmãos, ele é diferente também. Ele é um salmo, irmãos, de confiança e de fé. É um salmo de confiança e de fé. Você não vê neste salmo, irmão, desde o primeiro versículo, você não vai ver de maneira nenhuma o salmista se lamuriando, o salmista, irmãos, tendo medo das coisas. Não, de forma nenhuma. Desde o primeiro versículo até o último versículo, o salmista, irmãos, ele está colocando a sua confiança total, aleluia, no Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Este salmo, irmãos, como outros salmos, alguns, por exemplo, na epígrafe, nós encontramos o porquê deste salmo ter sido escrito, né? Nós temos um exemplo no salmo de número 4. Quando foi que o salmista escreveu este salmo? Ele estava fugindo de Absalão, do seu filho. O seu filho queria matar a ele. E ele, irmãos, ali, ele fugindo, ele dormindo, e voltou aquilo que ele fazia antigamente, dormir nas cavernas. Ele mesmo fugindo do seu filho, aleluia, mesmo passando por aquela dificuldade, sabendo, irmãos, quem é o pai que vai ficar feliz, satisfeito em saber que o seu próprio filho está querendo matar, aleluia, glória a Deus. Mas é no versículo 5, aleluia, deste salmo, que ele vai abrir a boca e vai dizer o salmo 3, né? O salmo 3, ele vai dizer dessa forma no versículo 5, aleluia: eu me deitei, dormi, acordei, porque eu só o Senhor é que me sustenta, aleluia. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas assim como o salmo 3, aleluia, de Davi, que estava passando por essa dificuldade, aleluia, quando você estiver passando por uma dificuldade também, começa a esperar no Deus Todo-Poderoso. É Ele que vai dar o sono, é Ele que vai dar o sustento, é Ele que vai te proteger, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. É só Deus quem nos sustenta. Então o Salmo 3 é quando Davi estava fugindo de Absalão. Mas o Salmo 34, irmãos, é outro salmo que chama a atenção da gente. O Salmo 34, irmãos, ele não estava fugindo de Absalão, era lá atrás. Ele estava fugindo, na realidade, ele estava fugindo de Saul. E nessa ocasião em que ele vai escrever este salmo, irmão, é aquela ocasião que os irmãos já leram, que ele foi pego pelos filisteus. Os filisteus apresentaram Davi para o rei dos filisteus, e quando Davi ficou sabendo ali que não tinha esperança nenhuma, sabe o que ele fez, irmão? Aleluia, talvez seria uma cena
cômica, talvez seria uma cena engraçada, mas irmão, foi o que o salmista tinha para fazer. Ele começou a babar. Ele começou a babar, começou a estribuchar, aleluia. E ali, irmãos, o rei dos filisteus olhou para aqueles homens ali e falou: olha, já não chega os doidos que tem aqui, e vocês trouxeram mais um doido para capoeiro. Põe esse homem para longe de mim. E quando Davi, irmãos, ele foi liberto, ele escreve o Salmo 34, o versículo 5, ele vai dizer assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias, aleluia. O versículo 6, ele vai dizer: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, aleluia. Versículo 7, ele vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado é o homem que nele confia. Irmão, eu não sei qual a saída que Deus vai te dar, aleluia. Eu não sei se você vai precisar fazer alguma coisa que vai chamar a atenção das pessoas, não importa. O importante é que Deus está nesse negócio. O importante é que Deus, irmão, ele está entrando nesta causa e vai te dar a vitória. Quantos creem nessa noite, levante a sua mão e vai glorificando e vai exaltando ao nome do Senhor. Oh, glória, aleluia. Creia, irmão Enéas, aleluia. Glória a Deus, o Senhor está no barco, irmão, aleluia. Não é. Toda vez que eu olho para ele, eu lembro ali, irmão Enéas, na 19 Norte, ele ligou para mim um dia e ele falou assim: pastor, eu estou pensando em desistir, pastor. Eu estou pensando em pular fora, pastor. Eu estou pensando em desistir, largar tudo, aleluia. E eu falei: Enéas, deixa eu te falar um negócio, aleluia. A Arca da Aliança era um lugar bom para se estar. A Arca de Noé era um lugar bom para se estar. E aí eu falei assim: olha, lá na Arca de Noé, o que tinha lá dentro? Era boi mugindo, era vaca berrando, o sistema sanitário não era lá essas coisas, talvez o cheiro não era bom, né? Não, talvez eles não dormiam direito, aleluia. Mas eu falei para o Enéas: é melhor estar dentro da arca do que do lado de fora. É melhor estar dentro da arca do lado de fora do que do lado de fora, porque do lado de fora só tem morte, porque do lado de fora só tem destruição, aleluia. Quando foi o outro dia, eu encontrei com ele, e aí lá na porta da igreja ele falou assim: pastor, eu vou ficar dentro da arca, pastor. Aí tem na arca aí, irmão, aleluia, glória a Deus. O Salmo 27, irmão, o Salmo 27, não se sabe quando ele foi escrito, não se sabe. Não tem nada na epígrafe dele, mas alguns supõem que o Salmo 27 ele foi escrito antes de Davi estar no trono, porque alguns supõem que ele foi escrito quando ele estava fugindo de Saul, quando ele estava longe dos pais dele, porque alguns supõem por causa do que Davi vai falar. Ele vai dizer: ainda que o meu pai e a minha mãe me desampararem, aleluia, o Senhor me recolherá. Aí alguém fala: ele escreveu, foi nessa época aí. Alguns falam, irmãos, que o Salmo 27 foi escrito quando Davi estava no trono. E muitos supõem, inclusive estudiosos judeus, eles supõem que o Salmo 27, ele foi escrito, irmãos, ali depois de 2 Samuel 21, versículo 7. Em 2 Samuel capítulo 21, a Bíblia vai dizer, irmãos, que Davi já estava idoso e ele saiu para ir para a peleja. E quando ele estava na peleja, se levantou ali um gigante, um filho
gigante na realidade, e ele quase matou a Davi. Ele quase matou. Ele só não matou, irmão, porque um dos guerreiros dele, chamado Abisai, filho de Zeruia, ele foi lá e matou aquele filho do gigante. E quando ele matou aquele gigante, ele viu que Davi quase morreu na peleja. Ele vai dizer: a partir de hoje, Davi, você não sai mais a peleja conosco, com o seu exército, para que não se apague a lâmpada de Israel. Aí Davi vai para o palácio. Alguns dizem que ele começou a escrever o Salmo 27, que ele vai começar dizendo: Senhor, aleluia, eu não sou a luz de Israel, não, eu não sou a lâmpada de Israel, não, aleluia, quem é a luz, aleluia, é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Alguns vão dizer que foi nessa época que Davi escreveu o Salmo. E como eu disse aqui, irmãos, o Salmo 27, irmãos, ele é diferente de todos os salmos. De nada. Ele não está com medo de nada, irmãos. Ele está ali, ele parece um super-herói. Ele parece aquela pessoa mesmo que pode se levantar o que for contra ele. Ele não tem medo de nada. Ele não tem. Se fosse hoje, irmão, a gente diria: Davi, você é um inconsequente, você dizer essas coisas que você está falando. Aleluia. Irmão, porque ele diz claramente no início desse salmo, ele começa a dizer dessa forma. Ele não começa a dizer eu, ele não começa a dizer Saul, ele não começa a dizer meus filhos, ele não começa a dizer o meu reinado, não. Ele começa dizendo o Senhor. Aleluia. É a primeira coisa. O Senhor, ele está na frente, aleluia. Ele está na frente, irmão. É o Senhor que tem que estar na frente. É o Senhor que tem que estar na frente, aleluia. Não é sua esposa, não é o seu emprego, não é seu esposo, não. É o Senhor, é o Senhor. É o Senhor que tem que estar na frente, aleluia. Glória a Deus. Ele vai dizer o Senhor, aleluia. O que, Davi? O Senhor é a minha luz. É a minha luz. Luz aqui não está falando de brilho, irmão, tão somente, não. Luz aqui está falando de direção. Aleluia. Glória a Deus. Ainda hoje, irmão, lá no mar, os faróis, irmãos, são as coisas que mais ajudam os navios, aleluia. Irmãos, não adianta ali radar, não adianta nada, irmão, mas uma luz lá na frente, ela está indicando se tem perigo ou é o caminho para você poder prosseguir. É por isso, irmãos, aleluia, que Jesus, ele vai abrir a boca também. Lá em João capítulo 8 e versículo 12, ele vai dizer, aleluia, eu sou a luz do mundo, quem me segue, aleluia, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem está seguindo a luz aqui nessa noite, irmão? Quem está seguindo a luz aqui nessa noite? Ele está dizendo: não entra nas trevas, não fique nas trevas, entra na luz, aleluia. E ele vai dizer: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. É o Senhor que é a minha salvação. O maior perigo para o crente, irmão, é o pecado. Mas eu glorifico a Deus, porque Deus, ele já deu um jeito no pecado. Ele deu um jeito, aleluia. O que ele fez foi apresentar o seu filho para morrer lá na cruz, por causa de mim e por causa de você, aleluia. Aí
dizer, deixa eu ver aqui, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. E aí ele vai dizer, é agora que ele vai dizer, a quem eu temerei? A quem eu posso temer? O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Aleluia. Aí ele vai dizer, ainda, ele vai dizer, olha, o Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a força da minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai dizer, de que me recearei. Aleluia. Aí ele vai dizer no versículo 2, quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes. Sabe o que aconteceu? Porque Ele é salvação, porque Ele é a minha força. Eles investiram contra a minha vida, mas eles tropeçaram e caíram. Aí ele vai dizer, irmão, oh glória, ainda, eu estava lendo esse texto, irmão, e quando eu parei aqui nesse texto sobre ele é a minha força, sabe o que veio na minha mente? 1 Samuel capítulo 17. Lá, irmãos, o gigante estava lá. Quem é que vai lutar contra mim? Quem é que vai lutar contra mim? Todo dia ele vinha lá, todo dia. Esse Saul aí não vale nada. Manda esse Saul vir contra mim aqui. Nós vamos ser escravos de vocês se vocês me vencerem. Mas se alguém, aleluia, se eu vencer vocês serão os nossos escravos. Tem alguém aí? Esse exército de vocês não vale nada. E aí, irmãos, aí ele vai dizer, e quem é o Deus que pode também? O Deus de vocês é nada. Para que ele foi falar isso? Quando mexia com Saul, até aí estava tudo bem. Quando mexia com aquele exército de covarde, aí estava tudo bem. Mas agora estava mexendo com o Deus de Israel. Aí ele está lá, irmão, saindo. Um menininho, baixinho, ruivo, de gentil aspecto, com uma funda na mão, uma pedrinha na mão, um alforje do lado, vestido de pastor. E aí o Golias fala assim, gente, mas vocês estão de brincadeira comigo? Eu estou pedindo um guerreiro e vocês estão me mandando uma criança para lutar contra mim? Ainda zombou do rapaz. Aí, irmãos, o versículo 45, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele vai dizer dessa forma, olha, tu vens, Davi falando, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, aleluia. Porém, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu afrontaste. Aí ele vai dizer assim, versículo 46, hoje, não é daqui a um ano, não é daqui a 6 meses, não é daqui a um mês,
não é daqui a uma semana, é hoje, hoje mesmo, ele vai hoje mesmo, aleluia, o Senhor te entregará na minha mão. Eu vou te ferir primeiro, ele vai me entregar na minha mão. É Deus quem vai me entregar. É Deus quem faz. Eu vou te ferir, eu vou cortar a sua cabeça, os corpos, aleluia, do arraial dos filisteus darei hoje às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá. Saberá, e todo Secor saberá, aleluia, e todo Israel saberá, aleluia, que o Senhor salva, não é com espada, não é com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará, agora sim, nossa mão, aleluia. Olha, irmão, enquanto eu estou pregando aqui nessa noite, o Senhor está fortalecendo vidas aqui. O Senhor, aleluia, vai fortalecer, irmão. Você não sabe o que virá, aleluia, daqui a um mês, daqui a um ano, não. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele sabe. O Deus que você serve, Ele já está lá, daqui a um ano, irmão. Deus está lá. Daqui a uma semana, Deus está lá. Irmão, é só esse Deus, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor, aleluia. Aí ele vai dizer, irmão, no Salmo 27, ele continua. Ele vai dizer assim, olha, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Preste atenção, Davi sabia muito bem que uma das estratégias de um exército para poder vencer e esgotar as forças da nação era cercando. Ninguém entrava, ninguém saía. Quantos anos Nabucodonosor cercou a Judá de levar a terceira leva? 1 ano e 8 meses, irmão, cercando ali. As pessoas já estavam comendo, já começando a comer umas às outras, de tanta fome. Davi, irmãos, ele vai dizer, ainda que um exército me cercasse, eu vou cercar a Davi para matar ele de fome. Não mata de fome não sabe por quê? Porque o mesmo Deus que mandou um urubu, um corvo para alimentar a Elias, é o mesmo Deus de Elias, é o mesmo Deus dessa igreja, é o mesmo Deus da tua vida. Aleluia. Aí ele vai dizer, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que uma guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. É nele, aleluia. É nele que eu tenho que confiar, aleluia. Aí, irmãos, como que Davi, irmãos, ele ganhava isso? Como que ele ganhava essa confiança? Aleluia. Ele vai responder isso no versículo 3. Aleluia. No versículo 4, ele vai dizer assim: uma coisa só eu pedi ao Senhor, mas eu não só pedi, eu vou buscar. Eu vou buscar.
Uma coisa eu pedi ao Senhor, eu vou buscar. Aleluia. Que eu possa morar na casa de Deus todos os dias da minha vida. Irmão, Davi aqui, ele estava querendo ser mais do que um sacerdote, porque o sacerdote morava do lado do tabernáculo. Aqui o templo não tinha sido construído ainda. E Davi falando, não, eu quero morar lá dentro, eu quero morar dentro da casa de Deus, irmão. É por isso que o povo chama o crente de doido. A gente termina esse culto aqui, já pensando no culto da manhã. Amanhã vai ser glória. Amanhã Deus vai continuar batizando, salvando. Amanhã Deus vai continuar falando, aleluia. É crente, irmão, aleluia. Não é crente em circunstância, não. É crente no Deus Todo-Poderoso, aleluia. Ele vai dizer que ele possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor. Aleluia. Para quê? Para contemplar as vestes das irmãs? Não. Para contemplar o sapato do irmão? Não. Para contemplar se o irmão penteou o cabelo para o lado direito ou esquerdo? Não. Aleluia. Para contemplar a formosura do Senhor. Jesus é lindo. É lindinho, Jesus. Sentindo a presença dele aqui nessa noite. Oh, aleluia, eu sinto a presença dele aqui neste lugar. Fecha os teus olhos aí, vai contemplando a formosura do Senhor. Formosura aqui, irmãos, é simetria. Aleluia. Formosura aqui, irmãos, diz que Deus, ele é perfeito. Ele não tem defeito nenhum. Aleluia. Era isso que o salmista estava dizendo. Eu quero contemplar como Deus, ele é perfeito, como ele é formoso. E não só contemplar a formosura, mas também aprender no seu tempo. Aí ele vai dizer, por quê? No dia da adversidade, irmão, a adversidade ela vem. Eu olho para aquele lugarzinho ali, ó, lá na frente lá, e eu lembro a gente colocando lá a mesa, os carros, irmãos, enfileirados lá, colocando ali, e a gente assistindo o culto dentro do carro. Não podia entrar dentro da casa de Deus. Aleluia. Mas a adversidade passou, irmão. E você está aqui nessa noite, aleluia, glória a Deus. Ele vai dizer, porque no dia da adversidade, Deus vai me esconder no seu pavilhão. Não é o pastor, não é a líder, não. É Deus quem vai esconder o salmista dentro do seu pavilhão. Pavilhão aqui, irmãos, era o tabernáculo. E ele vai dizer, no oculto do seu tabernáculo, ele me esconderá. E para encerrar aqui, irmãos, essa confiança do salmista, ele vai dizer, além disso tudo, ele vai colocar os meus pés sobre uma rocha. Versículo 8, irmão. Está aqui a razão. Agora ele recebe, irmãos, um convite. Mas ele não recebe um convite de uma pessoa qualquer. Não. Aleluia. Ele recebe um convite do Deus Todo-Poderoso. E ele não é um convite qualquer também, não, irmão. Não é um convite para sorveteria, não é um convite para pizzaria, não é um convite para churrascaria. Isso tudo é bom, não é convite para viajar, não. Aleluia. Sabe qual é o convite que Deus faz para o salmista, irmão? Aleluia. Busque a minha face. Senhor, mas eu já estou buscando
buscando. Busque a minha face. Senhor, mas eu estou passando por isso. Busque a minha face. Aleluia. Glória a Deus. Aí sabe o que o salmista fala? O meu coração te disse a ti, a tua face, Senhor. O Senhor está querendo que eu vá buscar a tua face. Então eu vou me levantar aqui agora e eu vou buscar a tua face. Eu vou buscar a tua face. Eu vou buscar a tua face. Irmãos, três coisas que acontecem quando nós buscamos a face do Senhor. Três coisas. Primeiro, quando nós buscamos a face do Senhor, aleluia, a nossa história é mudada. A nossa história é mudada. Em 93, irmãos, foi a última vez que eu entornei. Eu vivia lá em Anápolis. Foi a última vez. Sabe como é que aconteceu, pastor? Tinha dado aquela... Quer saber não? Irmãos, estava ali no algazarra. E um amigo meu, ele saiu na briga com outro lá. E pegou uma faca e ia matar o cara. E eu entrei na frente. E ele largou o cara e colocou a faca na minha barriga. E ele falou assim: olha, eu já matei um com essa mesma faca aqui. E para matar você é daqui para ali. Nesse momento, graças a Deus, irmão, sempre a polícia, né? A polícia chegou ali naquele lugar. Mano, que coisa gloriosa. Não fala mal de PM não. Não fala mal de PM não, tá? Chegou ali, prendeu ele, saiu correndo, jogou a faca para cima de um telhado lá, mas prenderam ele. Irmão, no lugar onde eu estava, eu fui encostando na parede e fui até sentar ao chão. E naquele dia eu falei assim: olha, se eu tivesse morrido aqui agora, eu teria ido para o inferno. Um mês depois, eu estava entrando dentro da Assembleia de Deus, lá de Goianésia, e eu estava aceitando a Jesus como meu Pai. E de lá para cá, irmão, aleluia, Ele só me tem feito bem. Ele só me tem feito bem. Ele só me tem feito bem, aleluia. Jacó, lá no capítulo 32 de Gênesis, aleluia, ele vai passar o sol de Jacob, mas ali ele manda que as suas esposas passem, seus filhos passem, tudo passe, aleluia. Mas ele vai dizer: eu preciso de uma conferência com Deus, eu preciso entrar no gabinete de Deus, eu preciso nesta noite, aleluia, que a minha história ela seja mudada. E ele, irmãos, ele foi buscar a presença do Senhor. Quando ele está ali, passando o anjo do Senhor, ele agarrou com ele, lutou a noite toda. Quando estava saindo a alva, aquele anjo do Senhor toca na juntura da coxa dele, e aí ele diz: aleluia, deixa eu ir embora, rapaz, deixa eu ir embora, o dia está chegando, o dia está raiando. E ele vai dizer: eu não te deixarei, eu não te deixarei, eu não te deixarei, se me não abençoares, aleluia. E ele vai dizer: qual é o teu nome? O meu nome é Jacó. Olha, então tá bom, a partir de hoje você não chama mais Jacó, você vai se chamar Israel, porque como príncipe você lutou com Deus e com os homens, e você prevaleceu. Nessa noite, irmão, tem história sendo mudada aqui. Sabe por quê? Nós não estamos em qualquer lugar não, nós estamos dentro da casa do Senhor. Segunda coisa que acontece quando nós estamos na presença de Deus, Ele muda o nosso aspecto. O nosso aspecto. Tem uns que continuam careca, mas fica bonitinho, né? Tem uns que ficam assim, mas irmão, eu não estou falando disso.
Eu estou falando da glória de Deus na minha vida, na tua vida. Êxodo 32. Moisés desce do monte com as tábuas. O povo estava se idolatrando. Ele destrói aquele bezerro de ouro. Ele destrói, ele mata todos os idólatras. A partir deste momento Deus fala assim: não vou mais no meio de vocês. Eu não vou mais. Moisés, não vou mais não. Eu não vou mais, eu vou matar esse povo, eu não vou ter paciência com eles, eu vou matar eles. Então eu não vou mais. Vai um anjo no meu lugar. A partir daí, irmãos, Moisés também tira a tenda dele, coloca ele em um outro lugar, até que Moisés vai conversar com Deus. Ele sobe de novo na presença de Deus, e aí ele vai dizer: o Senhor falou. No capítulo 33, ele vai dizer: olha, o Senhor falou que iria mandar alguém comigo, mas o Senhor não diz quem é que vai. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. E Deus fala assim: então tá bom, Moisés, eu vou com vocês. Eu vou com vocês. Aí ele vai dizer, aleluia, glória a Deus. 34, versículo 33, versículo 18, ele vai dizer, irmão, ele viu que a conversa estava boa, né? Ele viu que o negócio estava bom. Deus está atendendo. Hoje o pastor está com a mão solta, né? Hoje Deus está atendendo. Aí ele fala assim: então tá bom, eu quero fazer mais um pedido. Qual é, Moisés? Eu quero ver a tua glória. Eu quero ver do jeito que o Senhor é. Aí Deus falou: rapaz, isso aí não, hein? Isso aí não. Nenhum homem pode ver a minha glória e ficar vivo. Faz o seguinte, eu tenho uma outra proposta para você, Moisés. Pode ser? Pode ser. Eu vou te colocar. Eu vou pegar você e eu vou te colocar na fenda da rocha. E eu vou fazer passar por você toda a minha glória. Eu vou colocar a mão, e quando eu passar toda a minha glória e eu tirar as mãos, você vai me ver pelas costas. Irmão, Moisés falou: tá certo. Eu não sei se ele desmaiou, irmão, eu não sei se ele ficou ali meio morto depois disso tudo, mas uma coisa eu sei, capítulo 34, a Bíblia diz que quando ele está descendo do monte agora, aleluia, ele vem chegando, irmãos, Arão e todos ali, vê aquela tocha descendo lá de cima. A Bíblia diz que ele não sabia que o rosto dele estava brilhando, aleluia. Quando ele chega ali, o povo não está conseguindo nem olhar. A Bíblia diz, irmãos, que Arão, ele pega e coloca um véu no rosto de Moisés. Mas sabe qual é o problema, irmão? A glória, esse momento aqui, Paulo vai dizer, 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13, vai dizer que essa glória era passageira. Era passageira. Aí ele mesmo vai dizer, Paulo vai dizer, que eles colocavam o véu no rosto de Moisés, porque a glória já tinha ido embora. E para que o povo temesse ainda mais, Moisés colocava o véu todas as vezes. Quando ele ia para a presença de Deus, ele tirava. Quando ia chegando alguém, quem está aí? Colocava o véu. E acabou. Mas aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que aquela glória passou. Mas João capítulo 1, versículo 14, vai dizer assim: e o verbo se fez carne.
cheio de verdade, cheio de graça e cheio de verdade. Aleluia. Quem está sentindo a graça de Deus? Quem está sentindo a glória de Deus? Essa glória não é passageira, essa glória é eterna, essa glória é ilimitada, essa glória, irmãos, ela vai perdurar, ela não vai acabar. Sinta a glória de Deus, sinta a glória de Deus, sinta a glória de Deus, sinta a presença de Deus. Tem glória de Deus aqui, tem glória de Deus aqui. Jesus está aqui, Jesus está aqui, o Verbo está aqui, a glória de Deus está aqui. Glória a Deus. Primeira coisa que Deus faz quando entramos na presença dEle, quando buscamos a face dEle, Ele muda a nossa história. Segunda coisa, aleluia, Ele muda o nosso aspecto. Vai voltar, irmão, vai voltar sim, eu creio. As pessoas começaram a respeitar crente do jeito que respeitavam antigamente, irmão. Infelizmente, muita gente não está vendendo mais para crente, irmão. Porque alguns aí que não buscam a presença dele, compra e não paga. Não está na presença dele, não está. Não está. Vai buscar a presença dele. Vai buscar a presença dele, que ele vai providenciar. Aleluia. Você não vai fazer dívida, não. Aleluia. Não faça dívida confiando em Deus, não, irmão. Faça dívida segundo aquele que ele te deu, aquilo que ele te deu. Mas vai voltar, irmãos, eu creio dessa forma. Aleluia. O tempo em que as pessoas estão passando na rua e alguém está dizendo: ali é uma serva de Deus, ali é um homem de Deus. Olha lá, está passando o homem de Deus. Está passando, sabe por quê, irmão? É a glória de Deus na vida da pessoa. Terceiro e último lugar, irmão, o tempo já acabou. Terceiro e última coisa que Deus faz quando nós buscamos a face dele, quando nós buscamos a presença dele. A primeira é que ele muda a nossa história. A segunda é que ele muda o nosso aspecto. A terceira é que ele muda, eu já até comecei a falar aqui, ele muda o nosso caráter. Ele muda o nosso caráter. Lucas 19, aleluia, vai dizer, irmãos, que Zaqueu, ele sobe em uma figueira brava para ver Jesus. Ele estava buscando de uma outra maneira. Ele estava querendo apenas ver. Apenas ver. E eu imagino ele ali assim, quem é? Será quem é? Olha aquele. É aquele lá. Ele está vindo. Ele está vindo. E está vindo na direção dele. E está vindo na direção da árvore. Será que ele ia para outro lugar? Meu Deus, ele mudou de trajeto. Ele para debaixo da figueira brava. Debaixo. E ele não só para debaixo da figueira brava, mas ele olha para cima. Ele olha para lá. E olha e cruza o olhar com o de Zaqueu. Aleluia. E ele não só para, e ele não só olha para cima, mas ele chama Zaqueu pelo nome. Ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém a glória pousar dentro da tua casa, a presença ir para dentro da tua casa. E quando Jesus está ali na mesa, irmão, aleluia, ele vai dizer, versículo 8, ele diz: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Irmão, Jesus não precisou falar nada. Só precisou o que, irmãos? A presença dele estar dentro ali. Se a presença de Deus estiver dentro do teu coração, irmão, o pastor não vai
precisar falar o que você deve fazer ou não deve fazer. Não precisa. Ele não precisa fiscalizar você, não, aleluia. Dentro de você está o sumo pastor, aleluia. Dentro de você está o Espírito Santo, aleluia. E é Ele que vai dizer: não faz isso, meu servo, não olha para isso, minha serva, não fale isso, meu servo, aleluia. E quem tem a presença dele vai dizer: então eu vou buscar, então eu vou fazer a tua vontade, então eu vou fazer o teu querer, aleluia. Fica em pé, fica em pé, aleluia, glória. Tem a presença dele aqui nessa noite, a presença dele está aqui nessa noite. Oh, aleluia, glória, glória. Tem história sendo mudada aqui por causa da presença dele. Aleluia, tem aspecto aqui sendo mudado por causa da presença dele. Aleluia, aleluia. Tem caráter sendo mudado aqui por causa da presença dele. Aleluia, glória. Bendito seja o nome do Senhor. Eu convido você para colocar a mão no teu coração. Aleluia, eu vou fazer esta oração por você. Aleluia. Vamos orar, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Oh, chorianda, cantarada, xaramanaia. Oh, Senhor, o Senhor nessa noite está dizendo, está falando ao nosso coração: buscai a minha presença, buscai a minha presença. E nós, como salmista, Senhor, nós vamos responder de pronto também: Senhor, a tua presença nós buscaremos, ó Pai, nessa noite, aonde tiver um coração, Senhor Deus, que escutou a voz do Senhor, que o Senhor, Deus, já vai preenchendo com a tua glória, com o teu poder, com a tua majestade. Quem tem aleluia, diga aleluia. Quem tem glória a Deus, diga glória a Deus. Quem tem línguas, vai falando aí. Quem tem a presença, vai sentindo a glória, vai sentindo o poder, vai sentindo a unção. O Senhor está neste lugar, a presença dele chegou aqui neste lugar. Glória a Deus, em conjunto, irá louvar o Senhor com mais um